Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Capítulo 17. Essa provavelmente deve ser a história mais conhecida do mundo, né? Davi e Golias. Deve ser, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Meu Deus, meu Pai, vamos ouvir a Tua palavra, Pai, neste momento. Que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Fala comigo nesta noite através da Tua palavra, meu Deus. Joga por terra todo o mal, ó Deus, todo impedimento, tudo aquilo, meu Deus, que quer, Pai, nos impedir, meu Deus, de recebermos a Tua palavra, meu Pai. Tudo aquilo que quer impedir, meu Deus, de eu transmitir, meu Deus, esta palavra, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, tome direção, ó Pai, que nada venha sair de mim mesmo, mas que eu seja, Senhor Jesus, um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, e que o Senhor venha usar da forma que o Senhor quer, meu Pai, em nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Amém? Irmãos, capítulo 17 do livro de 1 Samuel relata, né, esse clássico, né, um clássico das histórias bíblicas, né, que é Davi e Golias. E provavelmente deve ser uma das histórias mais conhecidas do mundo, é Davi e Golias, né, porque sempre tem o pequeno que consegue vencer do grande, né? E eu creio que essa história deve ser uma das mais conhecidas aí da Bíblia no mundo inteiro, né? Que é Davi e Golias. Irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor, né? Senhor, o que eu vou pregar, o que eu vou falar, né? Na quarta-feira. E até ontem, né, na realidade até hoje eu não tinha nada ainda preparado para pregar, né, para trazer à igreja. E aí quando foi no período da tarde, eu sentei ali para meditar na palavra do Senhor. E aí eu comecei a ler o livro de Samuel, né? Comecei a meditar no livro de Samuel. E aí chegou o capítulo 17. Né? E aí eu comecei a ler, e Deus começou a falar comigo através da palavra dele, através deste capítulo, né? E a gente vive, né, um momento em nossas vidas que não está fácil, né? Não está fácil para nenhum de nós, né? Um ano muito difícil. A gente tem vivido até aqui situações muito difíceis. A gente tem vivido, né? É um ano assim para a gente deixar, né, para trás, esquecer, né? Porque é um ano que está sendo muito difícil. E é um ano que o diabo está se levantando de uma tal forma, né, que ele está se levantando para derrubar muita gente. É um ano que ele está se levantando para poder estabelecer o reino dele aqui nesta terra, né? E ele quer de todas as formas, né, derrubar muitos crentes, muitos cristãos, né, aqueles desavisados, aqueles que estão desacordados, né, e muitos eu creio que estão caindo na do diabo, né, porque tem muita gente ainda com os olhos vendados, muita gente que está dormindo ainda na presença do Senhor e não percebeu ainda que o diabo ele está se levantando para estabelecer o reino dele, né, para ele
que ele quer? Ele quer colocar um governo mundial no mundo, aí quer que um governo se levante para governar mundialmente todos os países. Ele está fazendo de tudo para isso. Mas tem muita gente que está lutando contra isso. Muita gente está lutando. Deus tem levantado muitas pessoas para lutar. E a igreja não pode se render, a igreja não pode se calar, a igreja tem que continuar orando. Nós temos que continuar orando, mas temos também que nos levantar, nos impor. Não podemos abaixar a cabeça para o diabo, né? Porque o diabo, ele é um derrotado. Jesus Cristo derrotou ele. E ele é um derrotado. E ele sabe disso, que ele é derrotado. Ele sabe que não vai vencer. Mas ele, de qualquer jeito, ele quer levar muitos com ele. Ele quer levar muitos junto com ele. E temos, né, enfrentado esse ano de 2020, né, muitos desafios na nossa vida. Na minha última pregação eu falei sobre provações, né, e Deus, ele tem falado sobre isso comigo, né, ele tem falado comigo sobre isso. Eu creio que Deus quer, de uma certa forma, que nós venhamos nos fortalecer. Porque vivemos tempos difíceis, mas Ele está conosco, Ele está do nosso lado. E quando Cristo está conosco, né, nós podemos ultrapassar qualquer limite, vencer qualquer barreira, porque Ele está conosco, né? Então, são muitos desafios que nós temos enfrentado e que vamos enfrentar ainda, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, né? A nossa fé tem que estar inabalável, né? E a gente tem que confiar no Senhor Jesus. Amém? Vamos começar do versículo 1, né, no capítulo 17. Diz assim, ó: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. E ali a gente vê, se a gente, né, fechar os olhos e tentar imaginar, a gente vê de um lado os filisteus, do outro os israelitas, e ali no meio um grande vale, né, vazio, e os dois ali prestes a guerrear. Versículo 4: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura, quase 3 metros de altura ele tinha. Era um gigante, né? A gente provavelmente não existe ninguém hoje em dia com essa estatura, né? A gente vê muitas pessoas altas aí, que podem chegar aí a 2,10, 2,20, por aí, né? Jogadores de basquete chegam a uma estatura muito alta, mas eu acho que a 2,90 é muito difícil, né? E a gente via aqui que era um gigante. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Ele era muito forte, né? Porque ele aguentava muito peso. A armadura dele tinha bronze, era uma couraça, mas era coberta por escamas de bronze, e ele tinha um capacete de bronze. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolha um guerreiro para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
Olha só como o diabo ele é astuto, né? E ele é ousado também, né? Ele gosta de desafiar, né? Ele gosta de desafiar crentes, cristãos, ele gosta de desafiar. Ele sabe que ele é derrotado, que ele não pode vencer. Mas ele gosta de desafiar. Né? E ele vai tentar se levantar contra a vida, contra as nossas vidas, desafiando a nossa fé, desafiando, né, a nossa posição com Cristo, para saber até onde nós podemos ir, né? E aqui ele vai desafiando, vai tentando, né, ali contra Israel, para ver, né, até onde eles iriam, né? E ali ele continua desafiando, né? Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Irmãos, uns capítulos antes, né, desse mesmo livro, Saul ele já tinha pecado contra o Senhor, né, mais de uma vez. Né? A primeira vez, o Senhor, né, mandou que ele esperasse até que Samuel chegasse para sacrificar. E ali ele, temeroso, com medo, ansioso, ele vai e faz o sacrifício. E logo em seguida, quem chega? Samuel. E aí Samuel pergunta para ele, o que você fez? Ele falou, eu vi os homens se dispersando, os homens começaram a ir embora, e aí eu fui e sacrifiquei ao Senhor. Mas não era para ele ter feito isso, porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E naquele momento ele perdeu ali o seu reinado, porque o Senhor já não se agradara mais dele, desde aquele momento. Porém, ele continuou, né, sendo governante de Israel. Logo depois, o Senhor dá uma mensagem a Samuel, né, que ele precisa atacar, vamos ver, ele precisa atacar um povo que atacou Israel quando Israel saía do Egito e tentava entrar em Canaã. No 15. O Senhor fala, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Então, o Senhor queria que eliminasse esse povo, porque atacaram o povo de Deus, o povo escolhido. E aí Samuel passa essa incumbência para Saul e para os israelitas ali, para o exército dele. O que ele faz? Ele vai, mata todo o povo, mas ele fica ali com os bois, as ovelhas, tudo que ele acha que ele pode aproveitar, que ele acha que é belo aos olhos, que ele pode se aproveitar, ele fica. E o Senhor tinha mandado ele fazer o quê? Ele eliminar tudo, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, os animais, tudo. E ele ainda deixa o rei deles vivo. Samuel chega e vê, né, tudo aquilo que ele está acontecendo, e ele pergunta para ele, né, que barulho é esse? Que balido é esse que eu estou ouvindo? E ele fala, são os despojos, né? São os bois, os homens quiseram ficar com os bois, com as ovelhas, e eu não quis contrariar, né? E ele fala que era para, ele ainda disse a Samuel que era para sacrificar, para oferecer em holocausto ao Senhor. E Samuel fala para ele, Deus prefere o sacrifício ou a obediência? Né? Então é melhor obedecer ou sacrificar? Né? Deus não tem prazer no sacrifício, Ele tem prazer naquele que obedece, naquele que está, né, obedecendo, que está, né, cumprindo a palavra dEle. É nesse daí que Deus tem prazer, naqueles que estão obedientes ao Senhor. E a gente vê aqui, né, que
Samuel e todos os homens que estavam com ele ali ficaram amedrontados, né? Temeram, ficaram atônitos, apavorados, né? O versículo 11 diz, ó, eles ficaram atônitos e apavorados. Por quê? Porque não tinham mais Deus sobre as suas vidas. A palavra do Senhor diz que Samuel ele já estava atormentado, né, por um espírito maligno enviado por parte do Senhor, né? Então, era uma pessoa que já não tinha mais o Espírito Santo sobre a sua vida, não tinha mais visão nenhuma, né? A pessoa, quando está sem Deus, ela não tem mais visão, ela não consegue mais enxergar, né? Ela faz as coisas de si própria, ela não pede direção a Deus, né? E foi isso que ele fez. Quando o Senhor manda que ele elimine o povo, os amalequitas, ele faz as coisas do jeito dele, ele não faz do jeito que Deus quer, ele faz do jeito dele, e ele sofre as consequências por causa disso. E aqui eles ficam apavorados, né? No versículo 12 diz assim, ó, Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, né, ele tinha ali um trabalho ali ele apacentava as ovelhas do seu pai, mas também quando o espírito mal vinha atormentar Saul, ele ia e tocava para Saul. E ali, né, o espírito mal se retirava, né? E ali ele se acalmava. Então Davi ficava nessa ida e vinda, né, entre Saul e a sua casa, né? Então ele ficava nesses 2 lugares, trabalhava em 2 lugares diferentes. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 2 vezes ao dia, né, Golias ia ali desafiar Israel. 2 vezes por dia ele ia afrontar Israel. 2 vezes por dia ele ia lançar suas afrontas, seus xingamentos, seus desafios a Israel, de manhã e à tarde. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, aqui a gente vê Golias, né, todo confiante, cheio de ousadia, né, porque o diabo também ele gosta de ser ousado.
E ele vinha, desafiava, né, Israel. Mas o verdadeiro crente, o cristão, ele não deve baixar a cabeça. Ele também tem que ser ousado. O cristão, ele tem que ter ousadia. Ele não deve baixar a cabeça, baixar a guarda. O cristão, ele tem que ser ousado, né? Ele tem que ir para cima também, né? E a gente vê isso no versículo 26. Olha o que Davi, Davi perguntou aos que estavam ao seu lado: o que receberá? Aí ele fala aqui quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo, né? Então Davi ali, ele estava cheio de ousadia de Deus, né? A gente sabia que lendo os capítulos anteriores, depois da unção, o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele. Então ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele estava sendo usado por Deus, né? E uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus não pode ser um crente medroso, não pode ser um crente tímido. Ele tem que ser um crente ousado. Ele tem que falar de Deus, ele tem que se impor, ele tem que falar do que Deus faz, ele tem que orar com autoridade. O diabo não pode resistir a um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Porém, irmãos, o diabo, ele não desiste. O diabo, ele é sujo. Ele se levanta, ele sofre uma derrota aqui, sofre outra ali, mas ele não desiste, ele não vai desistir para tentar derrubar a gente, né? A gente vê isso. Vamos continuando lendo aqui, versículo 27 diz assim, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. O 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Irmãos, ele se levanta de todos os lados, né? Ele se levanta de todos os lados. Ele vai usar quem a gente menos espera para tentar nos atingir. O diabo é assim, né? Ele vai usar de todas as suas artimanhas, ferramentas para tentar nos destruir, para tentar nos atingir, para tentar nos derrubar. Mas a gente não pode cair nessa do diabo, né? E no versículo 33, depois que Davi, vamos continuando lendo no versículo 29, diz assim: disse Davi: o que fiz agora, será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Quando somos, na presença do Senhor, a gente não enxerga os problemas como sendo um problema gigante, né? Quando nós temos o Senhor do nosso lado, e quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente não enxerga problemas como se ele fosse gigante. A gente enxerga só problemas, e a gente sabe que vai resolver aqueles problemas, né? Porque Deus está conosco, e é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos auxiliar, vai na nossa frente, Ele que vai enviar os seus anjos, e os anjos vão lutar por nós, né? Então, devemos nos colocar na presença do Senhor, buscar mais o Senhor, buscar a cada dia mais de Deus, nos encher da presença dEle, né? O crente, quando está vazio, quando ele não busca o Senhor, ele fica vazio, né? E o crente vazio é um perigo, porque o diabo ele pode vir e derrubar a qualquer momento. Então o crente ele tem que estar buscando cada dia mais e mais. O cristão ele não deve achar que só vir para a igreja vai resolver, né, os seus problemas. Não.
Vir para a igreja é somente parte do processo. Nós temos que buscar ao Senhor em todo o tempo. Buscar ao Senhor em todo o tempo, na nossa casa, no trabalho, na escola, mesmo que seja em pensamento, mas a gente tem que estar buscando ao Senhor, temos que estar adorando ao Senhor em todo o tempo. Não devemos nos esquecer de quem é o Senhor, do que Ele faz por nós, das coisas que Ele tem feito por nós, né? Que Deus ele nos sustenta, Ele nos livra, em todo o tempo Ele tem cuidado de nós, né? Então não devemos nem parar de buscar esse Deus. E nós temos que continuar buscando cada vez mais, nos revestir, né? Nos revestir do poder de Deus, porque diabo nenhum vai resistir, né, a nós, quando estamos cheios do poder de Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Amém? Respondeu Saul, versículo 33, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Irmãos, aqui no versículo 33 é a mesma coisa do versículo 28 aqui. O irmão dele tenta, né, derrubar ele, né, minar a fé dele, né? E o versículo 33, da mesma forma, você não tem condições, você é só um menino, você é pequeno perto dele. E quando temos o Senhor do nosso lado, nós podemos todas as coisas. A gente tem que confiar nisso, a gente tem que crer nesta palavra, né? Que podemos vencer qualquer batalha, que podemos ultrapassar qualquer barreira quando Deus está do nosso lado. Amém? E a confiança do crente deve estar em Deus. O crente deve ter uma fé no Senhor, Deus inabalável, por maior que seja o nosso desafio. A fé do crente, ele tem que ser inabalável, né? A palavra dele diz que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dar a ordem ao monte para ele se levantar de um canto e ir para o outro. Então isso só nos mostra que a nossa fé é menor que um grão de mostarda, é muito pequena, né? Que nossa fé é quase nada. Então nós temos que acrescentar a nossa fé, a cada dia. Senhor, acrescenta a nossa fé, Senhor, acrescenta a minha fé, Senhor, me dá confiança, Senhor, opera em meu favor, Senhor, trabalha em meu favor, Senhor, luta por mim. E Ele vai lutar, Ele vai vencer as nossas batalhas, é Ele quem vai lutar por nós, né? Então o crente, ele tem que confiar, e Davi aqui, por mais que tentassem aqui minar a fé dele, por mais que tentassem desencorajar, ele continuava com sua fé inabalável no Senhor, né? Isso que a gente vai ver mais para frente aqui, no versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Então Davi, cheio do Espírito Santo de Deus aqui, não tinha nada que poderia vencê-lo, não tinha nada que poderia vir contra ele. Irmãos, um leão é... A força de um leão a gente vê ali naqueles canais ali, naqueles documentários, o leão derrubando elefante, um leão derrubando aqueles búfalo forte, derrubando girafa. Imagina um ser humano, ainda mais de pequena estatura, que a Bíblia fala que Davi era franzino, era baixinho, né, pequeno, frente aos seus irmãos, que a Bíblia fala que os seus irmãos eram altos, né, fortes, e ele era franzino, né, a palavra de Deus diz. Imagina um leão vir contra uma pessoa assim, pequena. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, é só uma patada do leão, né? Ele só pode dar só uma patada. Um urso também, é só uma patada que ele der, já era. Mas Davi, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus aqui, e o leão não fez um arranhão contra ele. E ele foi atrás do leão, do urso, matou os dois
e salvou a ovelha do seu pai, que ele cuidava, né? Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha a confiança que Davi tinha. Ele sabia do que ele tinha feito, né? De que um leão e um urso para ele já não era mais nada. E ele via ali Davi, Golias, como um nada também. Se eu matei um leão e um urso, esse cara aí para mim não é nada, né? E ele tinha essa confiança, ele tinha essa fé inabalável no Senhor, né? E ele diz aqui no versículo 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então ele estava confiante, né? E a gente também tem que ser como Davi, confiante. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Irmãos, a gente não precisa de adereços, né, para estar na presença do Senhor. Não precisamos de coisas a mais para estar na presença do Senhor, né? A gente tem que buscar o Senhor na nossa simplicidade, do jeito que Ele nos fez, do jeito que estamos. Né? A gente não precisa de coisas a mais, né? As igrejas de hoje em dia só falta fazer simpatia, né, para poder a pessoa obter algo. Olha, coloca uma água ali em cima do rádio ou da televisão, que essa água vai fazer não sei o que para você. Olha, leve esse tijolinho aqui, porque esse tijolinho é isso e aquilo para você. Olha, essa aqui é a rosa de não sei o que ela vai fazer não sei o que com você. Leva essa vassoura aqui, porque essa vassoura vai varrer. Irmãos, pelo amor de Deus, não precisamos de adereços, né? Nada disso tem poder para dar aquilo que precisamos. O Senhor Deus é o Deus que pode todas as coisas. E a palavra dele é a base para tudo. É isso aqui que nos ensina que Deus é maior que todas as coisas. É isso aqui que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. É a palavra dele, né? E tentaram colocar aqui armadura, né? Coisas que ele não estava acostumado, né? Coisas que iriam atrapalhar a vida dele, né? Que iria atrapalhar ele ali na hora de se movimentar, né? Porque ele sendo pequeno, eu creio que ele era uma pessoa que corria muito rápido, que se movimentava rápido, né? E colocando isso aqui, ele não iria se movimentar direito, né? E aí o que ele fez? Ele tirou tudo, né? Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu
o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, a palavra de Deus mais à frente diz que Davi ali começou a correr, né, em direção a Golias, pega a pedra, põe na funda, gira, joga a pedra crava na cabeça dele, ele cai com o rosto em terra, em seguida ele corre, pega a espada, corta a cabeça de Golias, pega a cabeça de Golias e leva até Saul. E ali ele vai guerrear, a palavra de Deus diz que ele vai e mata muitos filisteus, junto com o exército israelita, e Deus ali prevaleceu. Foi a primeira grande vitória de Davi, né, sobre Israel ali, antes de se tornar um rei, né, antes de ser coroado rei de Israel. Foi a grande vitória que ele teve, né, que levantou ele ali, que ele passou a ser conhecido por todo Israel. Né, e ele sempre confiante no Senhor, ele sempre com sua fé inabalável no Senhor, e é dessa forma que devemos estar na presença do Senhor, né, dessa forma que devemos agir na presença do Senhor. Não devemos temer, né, o que o diabo pode fazer, não devemos abaixar a nossa cabeça para o diabo, temos que enfrentar, né, assim como Davi enfrentou ali um urso, um leão, enfrentou o gigante, a gente também tem que enfrentar o diabo da mesma forma. Temos que ter convicção da nossa vitória, temos que orar a Deus, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele vai nos dar, né? Não temos que temer nada que o diabo pode nos fazer, porque nós temos o Deus vivo conosco, o Senhor dos exércitos está do nosso lado, é Ele que está conosco. Então nós temos que ter confiança nesse Deus, que é o Deus que pode todas as coisas, é um Deus, né, que abriu o mar ali para que o povo pudesse passar, né? Esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que, com a ordem da sua palavra, todas as coisas passaram a existir. É esse Deus que nós servimos, é um Deus que curou muitos, né? Jesus, quando estava aqui na terra, ele curou várias pessoas. Então é o Deus que cura também. É o Deus que servimos, é um Deus que cura. Ele é um Deus de poder, Ele é todo poderoso, né? Então é esse Deus que nós servimos. Então que não venhamos, né, baixar a cabeça, baixar a nossa guarda, mas que venhamos confiar em Deus, venhamos confiar no seu poder, que venhamos deixar que Ele venha agir por nós, e não nós venhamos agir, né, de nossa própria vontade, do nosso próprio querer. Não, é Deus que age por nós. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar a cada um de uma forma especial, venha tocar em cada coração, né, que venha nos abençoar, nos dar aquilo que nós necessitamos, né, venha nos abençoar com a vitória que nós estamos precisando. Amém?